Glória a Deus. Esse nome é mesmo poderoso, não é, gente? É poderoso ou não é? Então diga comigo, Jesus! Mais alto, Jesus! Glória a Deus. Diga ao teu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. É poderoso esse nome, eu te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenha bondade, tome seu assento. Aleluia. Antes de tudo, feliz Dia dos Pais. Papais aqui, muitos, diversos, de todo tipo de papai. Papai avô. Quem é papai avô aqui? Levanta a mão. Olha quanto avô já. Papai fresco, quantos tem? Ali um papai fresco. Aqui outro papai fresco. O Leco ficou pensando em que sentido, né, Leco? Levantou a mão, enfim, glória a Deus. Quantos pais, que dia maravilhoso, que dia precioso. Que bom que inclusive culturalmente existe hoje um avanço e uma ênfase no cuidado dos pais e no papel dos pais na formação dos filhos. Que bom isso. Graças a Deus, como nunca na história, existe hoje em todo o mundo um incentivo à participação dos pais na paternidade, no cuidado, naquilo que às vezes se identificava, se tinha como apenas papel da mulher. Graças a Deus por isso, muitas ONGs, muitos artistas. Há pouco a gente teve aqui o Pianjas, né? Esteve aqui uma noite dessas falando sobre como é possível ser um homem, cumprir todos os papéis e todas as responsabilidades do homem e ao mesmo tempo dividir com a esposa a educação dos filhos. Portanto, graças a Deus por isso, eu tenho certeza que essa geração de pais, ela vai ter uma relação com seus filhos bem menos traumática que as gerações passadas, quando se tinha muito menos informação e quando inclusive existiam alguns conceitos aí culturais, sociais, que pressionavam às vezes o pai a ser unicamente, tão somente provedor. Ou seja, o pai ficava isolado a essa função, trazer dinheiro, comida para casa. E o resto a mãe fazia. Então, graças a Deus que isso vem mudando, e até mesmo com o desenvolvimento da mulher, a entrada dela no mercado de trabalho, isso ficou necessário mesmo, a atuação e a ajuda dos pais em casa. Isso ajudou, quem sabe foi os sonhos, os objetivos financeiros ou as crises financeiras que fizeram o homem crescer, entendendo que a esposa também precisava ser uma parceira trabalhando, e aí ele acabou tendo que se desenvolver. Graças a Deus por isso. Hoje de manhã, já estamos nessa série maravilhosa, que é a série Fortalecendo. Aliás, a série é Eu e Minha Casa. Eu e Minha Casa, baseada na grande, célebre declaração de Josué, antes de entrarem na terra prometida, dizendo para o povo: vocês escolham se vocês querem servir aos deuses que estavam da além do rio, se vocês querem servir aos deuses desta terra, se vocês querem servir aos deuses do Egito. E aí ele diz a célebre frase: eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é tão importante saber que essa declaração e essa verdade começa comigo. A frase, a declaração começa comigo, mas não só a declaração. Realmente só é possível que isso vá contagiando a família quando começa por alguém. E que bom, no caso de Josué, ele disse: vai começar por mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, na primeira noite, na primeira manhã eu ministrei sobre fortalecendo a autoestima do seu filho. E o que aconteceu? De noite eu não preguei. E aí milhares de pessoas ligaram, entraram no Face, não sei o que, fui enganado, mas na verdade não leram direito o anúncio, que dizia que eu só iria falar pela manhã.
Mas devido à pressão assim da igreja, dos nossos internautas, pessoal da Europa que nos assiste, nós vamos repetir essa mensagem hoje sobre fortalecendo a autoestima dos nossos filhos. Embora hoje de manhã eu já avancei na série e já falei sobre inspirando seu filho a se desenvolver na fé, inspirando seu filho a desenvolver a sua fé, a sua espiritualidade, e vimos alguns princípios bem bacanas. E hoje quero ir com vocês nesse texto maravilhoso que Deus colocou no meu coração sobre a autoestima dos filhos. Falando de autoestima, preciso ler um conceito. Tem muitos conceitos sobre autoestima, que é a mesma coisa que amor próprio. Mesma coisa que amor próprio, que saúde na sua identidade, é a mesma coisa. Mas tem um conceito maravilhoso que eu achei, que é um sentimento de importância e valor que uma pessoa tem em relação a ela própria, e se manifesta e eu quero que vocês gravem isso, se manifesta pela confiança que alguém possui nas suas ações, nas suas percepções, nos seus julgamentos. E também a confiança nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios pensamentos, na sua vontade. Ou seja, a autoestima se manifesta na prática, na confiança, na segurança que uma pessoa tem nas suas opiniões, nos seus sentimentos, nas suas ações, nos seus julgamentos. Eu quero que você guarde essa palavra. A importância da autoestima está nisso. E a importância da paternidade na construção da autoestima do filho e da filha está exatamente nisso. Esse é o ponto. Confiança. Confiança em si mesmo, nas suas ações, nos seus julgamentos, como eu disse. Um adulto com baixa autoestima sofre por se considerar inadequado, desprestigiado, inferior, e alguns sintomas dessa estima baixa podem ser timidez, revolta, rebelião, insegurança, até automutilação, até depressão e até suicídio. Nos casos mais extremos, muitos filhos, e por que não dizer muitos adultos, acabam cometendo suicídio para de alguma forma chamar a atenção daqueles que nunca prestaram atenção nele, dentro da sua concepção. Não são poucos adultos que tiram a vida imaginando como será o sofrimento, a angústia dos pais, os amigos se unindo, todo mundo chegando, pelo menos para que ele receba carinho naquele momento. De tão prejudicial que é a falta de convicção, de certeza e de confiança na vida adulta. E eu sempre digo isso, que a falta de confiança e de uma autoestima saudável acaba aleijando, acaba criando nas emoções, na psique do ser humano, um certo tipo de aleijamento, difícil de consertar, não é fácil não de consertar. Depois que alguém é adulto já, um adulto constituído, para que você consiga reorganizar as crenças dele a respeito dele mesmo, nossa, olha, não é assim num toque de mágica, não. Precisa muito trabalho e muita vontade para que isso se organize novamente no coração, na mente da pessoa. Porque ela aprendeu a pensar de maneira ruim, de maneira menor a respeito de si mesmo. A grande crise, portanto, da maioria de nós todos adultos, a grande crise é confiança. É por falta de confiança que a gente não vai mais longe. É por falta de confiança que a maioria dos nossos sonhos não são postos em prática. É por falta de confiança, às vezes, que a gente não tem mais relacionamentos, mais amigos. Às vezes é por falta de confiança que a gente acabou nem acreditando que poderia se desenvolver mais e chegar mais longe. É por falta de confiança. A maioria das coisas que nós não fizemos e que nós nos arrependemos de não ter feito é por algum tipo de medo, por algum tipo de timidez, algum tipo de vergonha de sermos expostos, de sermos ridicularizados, de não termos sucesso, e por isso nem ao menos tentamos. Se você parar para ver boas chances que nós perdemos na vida,
Foi por um problema de autoestima, de confiança mesmo, de segurança. E deixamos às vezes o trem passar e alguém muito confiante embarcou. Ficou abanando para a gente. Por causa disso que eu chamo de um aleijamento emocional. E por isso é que hoje eu quero falar sobre algumas dicas. Na verdade, eu creio que esta geração, como eu disse, é mais resolvida nesse sentido. Eu creio que os pais desta geração têm muito mais informação, têm acesso à leitura, têm acesso enfim, até mesmo na igreja hoje já há muito mais programas voltados para os pais. Veja a celebração que a gente está fazendo esse mês inteiro para os pais. Todas as mensagens dirigidas aos pais. Sempre, historicamente, a humanidade celebrou, de alguma forma, a maternidade. A maternidade parece algo mais sagrado, parece algo mais divino. A maternidade parece algo muito mais altruísta que a paternidade. Por isso, ela ganha mais valor ao longo da história da humanidade. Parece que a mãe, por sofrer mais, porque o filho é mais dependente dela para se alimentar nos primeiros meses, parece-nos que a paternidade é menos importante. E é isso que nós precisamos desconstruir na nossa mente. E vamos fazer isso hoje em nome do Senhor Jesus, amém? Nessa série, vamos fazer isso, desconstruir isso. Entender a importância da paternidade. A importância do afeto, da presença, da autoridade do pai. E a primeira verdade sobre autoestima, eu quero que você leia comigo e nela vamos ficar. A primeira verdade sobre autoestima está em Salmo, no capítulo 8. Salmo, no capítulo 8. A Bíblia fala muito de autoestima. A Bíblia fala muito sobre isso, mas esse texto, em particular, eu creio que ele é revelador. Salmo 8, no verso de número 3 até o verso 9. Glória a Deus. Diz assim: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. Alguma versão diz um pouco menor que os anjos. É isso ou não? A minha diz um pouco menor que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. E sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? E quem não lembra do Salmo de Davi, onde ele diz de maneira maravilhosa e assombrosa tu me formastes. Vocês lembram desse texto? De maneira terrível, algumas versões chegam a dizer, maravilhosa, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Essa aqui deve ser a base da autoestima. E o primeiro ponto para você, paizinho, que quer lembrar e anotar, remeta a identidade do seu filho, a identidade que Deus deu a ele, a imagem de Deus na vida dele. Porque esse é o primeiro entendimento que nós precisamos ter, que o nosso filho não foi feito simplesmente a nossa imagem e semelhança, e nem é algum brinquedo ou alguma coisa que depende de mim apenas para ter identidade. O meu filho ganhou identidade em Deus. Nele está impressa a imagem do Criador. Nele está impressa a imagem do Criador. E é importante nós entendermos, o salmista fez esse questionamento, mas ele sabia a resposta. Preste atenção, pai. Aqui há duas perguntas: quem é o homem e quem é o filho do homem? Quem é o homem e quem é o filho do homem? Qual homem aqui tem filhos? Levanta a mão de novo. Quem é o homem e quem é o seu filho? Pergunta o salmista. Quem é o homem? Quem é o filho do homem? Para que você se lembre deles. Quem são? Mas ele está escrevendo uma poesia, uma carta para Deus, como a série de terça-feira, mas ele sabe a resposta. Qual é a resposta? Tu o fizestes um pouco menor que Deus.
Tu o fizestes, em outra versão diz, um pouco menor do que todos os arcanjos e todos os querubins e todos os anjos, um pouco menor. E esse é o nosso filho, essa é a nossa filha. É alguém que é feito à imagem do próprio Deus. Ao longo da história humana, o homem foi perdendo identidade, perdendo referência, perdendo o norte. Desde que Galileu, e antes dele mesmo, foi descoberto que a primeira desconstrução do ser humano é essa: a descoberta de que a Terra não era o centro do universo, e que a Terra só girava, na verdade, a Terra simplesmente girava em torno do Sol, e que aquele era apenas um Sol dos milhares e milhões de sóis que existem no planeta, no cosmos e no universo. Quando o homem descobriu que não era o centro de tudo, meu Deus, que desconstrução! E assim o ser humano vem sendo desconstruído. Darwin também disse isso. Darwin ajudou a desconstruir um pouco mais ainda, e a dizer que nós somos fruto do acaso, e que não há propósito nenhum na nossa existência, absolutamente nenhum propósito, mas que da matéria, do tijolo, do átomo, nós fomos sendo por acaso estabelecidos, de uma pequena ameba, até nos transformarmos em peixes, até sairmos do rio e começarmos a andar na terra, como anfíbios, como sei lá o que, e até nos transformarmos em mamíferos, em chimpanzés, e até chegarmos aqui. Daqui ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe por que nenhum macaco nunca mais ficou gente, ninguém sabe por que a evolução parou. A única coisa que ele fez foi desconstruir a nossa identidade, dizendo que nós somos obra do nada. Mas depois Freud nos desconstrói ainda mais. E aí diz que nós nem sabemos quem somos, e que há um inconsciente que sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos. Nós não temos a menor ideia quem somos. Precisamos fazer um sono profundo, uma hipnose, para tentar descobrir quem nós somos. E assim as gerações vêm sendo construídas. E eu tenho pena, eu tenho uma lástima de um filho, de uma filha criado num ambiente onde não se entende, não se acredita que o nosso Senhor maravilhoso olhou para a Trindade e juntos decidiram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que o Criador desce nesse planeta maravilhoso que Ele mesmo fez e faz um boneco de barro, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e nós nos tornamos alma vivente, e em nós está a imagem do Criador. Eu louvo a Deus por isso, porque eu creio nisso. Bendito é o teu filho se acredita nisso. Bendito é o pai que crê nisso. Que nós temos uma identidade, e a nossa identidade é a identidade do nosso Criador. Amém? Glória a Deus por isso. Em segundo lugar, é importante sabermos que sempre que nós nos referimos ao comportamento do nosso filho, ou sempre que vamos dar críticas ou corrigir um filho, paizinho querido, e esse foi um erro comum, muito comum entre nós, ferir a identidade e usar expressões como você é. Você é. Quando nós atacamos a identidade com essas expressões, no momento de fúria, no momento de ira, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro, nós esquecemos da imagem de Deus, nós esquecemos que antes de ser meu filho, ele tem outro pai, e que na verdade eu sou apenas um cuidador do filho de outro, e esse outro é o próprio Criador, que chama o teu filho de filho também. Nós estamos apenas emprestados para cuidarmos de um projeto de Deus chamado Filho, um projeto divino. Nós não temos o direito de atacar essa identidade dizendo: você é muito isso, você é muito aquilo, a não ser que seja positivo. Se for positivo, você pode dizer: meu filho, você é uma bênção, você é inteligente. Mas se não, corrija só o comportamento, pontualmente, mas nunca a identidade do seu filho. Porque assim, se você fizer isso, você desmonta a confiança que ele tem. Em terceiro lugar, como pai, e agora eu quero que tu preste atenção, tem uma autoestima saudável também, como pai. Nós vamos ter que resolver nossas crises, né, gente? Quem aqui está na faixa dos 30 a 50 anos? Levanta a mão. Pois é, vocês são tudo sequelados.
A grande maioria aqui é sequelado. Ora, se eu quero que o meu filho tenha uma autoestima positiva, ele vai enxergar em mim isso. Eu sou transmissor de uma autoestima, sou transmissor de confiança, de segurança para o meu filho. Quando eu reajo de maneira esquisita em alguns temas que ferem a minha identidade, o meu filho fica dizendo, puxa, fica aprendendo. Ele fica aprendendo. Ele acaba sendo a primeira vítima das minhas reações esquisitas por causa dos meus complexos, dos meus problemas de autoestima. É a primeira vítima, são meus filhos. Que tem temas que eu fico irado, que eu fico não sei o quê, que eu meto os pés pelas mãos, que eu brigo com esse, que eu brigo com aquele, que eu brigo com a esposa. Não é, amor? Cadê minha amada Ângela aqui? Onde é que está a rainha? Está no berçário. É só que é para onde eu mando esta mulher, de tempo em tempo eu mando ela para o berçário. Tadinha, vai para o berçário, mulher. Mas a igreja ganha com isso, porque de tempo em tempo eu reformo o berçário. Vai chegando a minha filha. Algumas coisas esquisitas que ela não entendia, porque ela foi criada numa outra cultura com o seu Valdemar, paizão, liberalzão, pode falar à vontade, pode bater boca com o seu Walter, não tem problema, tranquilo, seu Valdemar, casa democrática, 6 filhos, todo mundo batendo a porta, né, seu Valdemar? Todo mundo gritando com ele, sai do banheiro, pai, que eu preciso tomar banho para ir para o culto. Democrático, uma fase muito difícil, mas totalmente democrática. E eu já vim de uma outra cultura, né? Puxa vida, casei com a lemoa. Mas coitado que sofreu essa miserável. Para ficar 3 dias sem trocar uma palavra era barbado. 3 em 3 meses nós ficávamos 3 dias sem falar. Porque quem mais sofre, paizinho querido, com as nossas mazelas e problemas de constituição, de estruturação da nossa identidade, são as pessoas que nós mais amamos. Por isso, como fortalecer a autoestima do meu filho? Tendo uma autoestima positiva, pois é daí que parte o amor ao próximo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Se você se ama aleijadamente, de maneira parcial, nublada, trincada, com o seu filho, como é que você vai ministrar amor para os outros? Também assim. Por isso é uma correção que precisa ser feita de maneira urgente. A forma como eu me enxergo, como eu me amo, como eu me celebro, como eu me recompenso, como eu acredito que eu mereço. 4º lugar, não promova vergonha e desonra para o seu filho. Não promova vergonha e desonra. Sabe que na ânsia de, às vezes, parecer um pai que é bom educador na frente dos outros, a gente macula a honra dos nossos filhos. E ainda mais numa comunidade como a nossa, que é uma comunidade que fica todo mundo espiando um ao outro, fica todo mundo cobrando. Como é fácil a gente, para poder bancar de super pai na frente dos outros, corrigir, envergonhar, expor os nossos filhos na frente dos outros, só para o outro dizer, bah, esse aí. Então, em 4º lugar, nunca exponha, nunca desonre o seu filho, nem na frente dos outros, nem em lugar nenhum. Não exponha. Porque isso fere também a honra dele. E depois isso vai ter que ser tratado. E como eu disse, é duro, é difícil de ser tratado. Em 5º lugar, não compare o seu filho com ninguém. Eu tenho certeza que em algum momento você vacilou e comparou o seu filho. A maior imbecilidade, desculpa usar esse termo, que nós podemos cometer é de comparar o nosso filho, porque ele é simplesmente único. Alguém aqui já criticou a digital de uma pessoa? Mas que digital mais feia. Quer ver a minha? Olha aqui a minha. Bem totalmente.
Seria a maior imbecilidade se nós ficássemos criticando a digital um do outro, ou ficássemos nos exibindo, botando no Instagram: ó, a minha digital, pessoal, esse sou eu. Da mesma forma como é ridículo quando nós, para ajudarmos o filho a crescer, ficamos dando um referencial para ele: filho, olha a fulana, olha a filha da fulana. E mais irritante ainda quando é um primo, uma prima. Que nojo. Aí que a pessoa se enfurece, se enlouquece. Meu filho, tu não estuda, já te falei, a fulana, teu primo, fulano, olha como ele está estudioso, olha como ele passou não sei do que. Esse sim, você tem que olhar. A vontade que dá é dizer: pai, por que tu não foi o Obama? Eu queria ter tanto um pai, tipo um Tony Stark. Por que tu não foi, pai, o Schwarzenegger? Por que tu não é? Porque engraçado que isso não acontece, né? Mas deveria acontecer, porque se eu comparo meu filho com alguém, então eu também devo ser comparado pelo meu filho, dizendo: eu tenho um pai, olha aquele cara na TV, pai, pena que tu não é como ele. Ia dar correria, né? Correria. Ainda bem que as minhas filhas, elas são gentis comigo e dizem que eu pareço o Tony Stark. Não? Elas acham ele lindo. Nunca compare seus filhos com ninguém. Em sexto lugar, repita comigo: elogios não estragam. Falta de limites estragam. Um filho só vai ser bobo se um pai for bobo. Se o pai for bobo, o filho é bobo. Mas, e às vezes eu vejo como a gente tem dificuldade, parece que gasta dar elogio. E aqui eu noto que teve essa geração dos sequelados que eu falei. Essa geração, como não ouviu muito elogio, não sabe também dar. E esse é um treinamento que a gente tem que ter, sabe, gente? Nós, da nossa faixa etária, precisamos treinar essas expressões de amor, porque é tão difícil sair da gente. Parece que é uma fragilidade da gente dizer para as pessoas como elas são maravilhosas, como elas são importantes, como nós amamos. A gente, por exemplo, aqui no meio aprendeu com Cabeça, né, Cabeça? Cabeça que nos ensina. Ele diz assim, olha bem nos olhos da gente e diz: sabe que eu te amo, né? É ou não é? É ou não é, Cabeça, André? Sabe que eu te amo, né? Ô meu, não sei o que, eu não gostei disso, Mauro, não sei o que, cara, papapá, ó, Cabeça, não, no finalzinho. Mas tu sabe, né? O que eu te amo. Como isso é difícil às vezes, sendo que não gasta, não custa nada absolutamente e só abençoa, só fortalece, só estrutura as emoções das pessoas. Como é importante, é de graça. Eu gosto do texto de Jesus quando diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Eu gosto disso porque eu sempre pergunto: quanto saiu de Jesus? É verdade que saiu virtude dele, mas quanto saiu? Ele ficou mais fraco, ele ficou menos Jesus, ele chegou cansado em casa dizendo: rapaz, aquela virtude que saiu de mim quase me matou. Eu nunca mais deixe uma pessoa tocar comigo assim com tanta carência. Não mudou nada. Para ele não fez falta nenhuma. E na vida daquela mulher, quanto adiantou, pessoal? Quanto? Absolutamente tudo. Valeu tudo para ela. Aquela virtude. Por que você não libera a virtude? Por que você não abençoa com uma palavra virtuosa, com um gesto virtuoso, com um elogio que é maravilhoso? Quem gosta de elogio aqui? Levanta a mão. Quem gosta? Tem alguns de nós que, por não receberem quase elogios, nem sabem receber. Você diz: nossa, como tu tá bonito. E a pessoa começa a olhar para os lados, começa a dar um ataque. De tanto que a gente não acostumou com o elogio, a gente acha que não merece. Em sétimo lugar, eu sei que você não vai decorar tudo isso, mas por que eu estou falando todos esses? Porque a maioria você já faz, mas quem sabe tem um ou dois que tem a ver com a sua vida. Em sétimo lugar, confirme os sentimentos do seu filho. Confirme.
tenha empatia. Não tire para bobagem o que o seu filho sente. Porque se ele está sentindo, é legítimo. Vamos dizer juntos: se ele está sentindo, é legítimo. Ele não escolheu sentimentos. Sentimentos acabam acontecendo no nosso coração. Eu me sinto rejeitado pelo grupinho tal. Eu me senti escanteado. Eu estou me sentindo ridicularizado. Eu estou me sentindo isto ou aquilo. Você não pode chamar isso de bobagem. Porque se você vem dizendo para uma criança, sempre que ela manifesta sentimento, que isso é bobagem, o que vai acontecer na vida adulta? Ela não vai conseguir falar sobre sentimento. E o pior, vai contar seus sentimentos para quem não deveria, para quem não cuida o coração dela. Isso que é o pior. Isso que é o pior. E oitavo, pelo amor de Deus, toque, abrace, esteja presente, beije, cheire muito. A tendência da gente é se firmar nos dois pés, dar até um passinho para trás e dizer: é que eu sou assim. Eu sou pouco afetivo. Eu sou assim. Pois bem, se você é, você pode deixar de ser. Não precisa ser tão afetivo quanto a maioria das pessoas. Mas você pode evoluir um pouquinho, não pode? Quem quer ganhar um pouquinho mais de dinheiro? Levanta a mão. Engraçado. Engraçado. Um pouquinho mais de dinheiro. Quem quando for ficando velhinho quer ficar um pouquinho menos velhinho? Passar um creme mágico. Quem quer? Quem quer? Engraçado. Por que fisicamente eu quero ficar melhor e emocionalmente não posso? Por quê? Então desenvolva isso, vai treinando muito com a sua esposa. Que coisa melhor de treinar isso com a esposa, com o esposo, com os filhos? Que maravilha. Você sabe que, por quê? Jesus é a maior prova do amor de Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Portanto, presença é prova de amor. Não há prova maior de amor do que contato, presença. Tanto que o nome de Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu com o meu filho, eu com minha filha, é prova de amor, muito mais do que qualquer discurso ou qualquer presente. Tocar, viver, estar junto, descer até Ele. Essa é a principal prova de amor. Ele amou de tal maneira que desceu para estar conosco. Portanto, seja Emanuel na vida do seu filho, amém? Seja Emanuel, seja presente. Seja presente. Falando sobre confiança e autoestima, eu estava lendo a reportagem de um filme que saiu em 2012, chamado Apenas uma Chance. Ele é sobre a vida real de Paul Potter. Paul Potter era um menino baixinho, desengonçadinho. Não vou dizer que o gordinho é desengonçadinho, mas que ele era. Desengonçadinho, mais baixinho que os outros, que desde pequenininho já sofria bullying na escola. E na sua vida, desde a infância, ele começou a amar ópera. E vocês sabem, ópera não é muito coisa de gente pobre. Ele era do país de Gales e era extremamente pobre, a sua família muito pobre. Mas ele decidiu, ele entendeu que ele queria cantar ópera um dia. Preste atenção aqui, por favor. Esse menino teve a negativa do pai a vida inteira. O pai dizendo umas coisas que pais dizem muito para os filhos: isso é bobagem. O pai desligava o fonezinho quando ele estava ouvindo ópera. O pai puxava e desligava.
Enquanto a mãe, olha aqui porque às vezes o apego dos meninos, dos filhos, dos homens já adultos, à sua mãe. A mãe religava o equipamento para que ele voltasse a escutar. Mesmo na vida jovem já ele era perseguido e sofria bullying, porque ele vivia cantarolando e uma vez fugindo bateu com a boca numa barra de ferro, quebrou os dentes todos, ficou mais feinho e esquisito ainda. A profissão dele era humilde, ele consertava celulares no país de Gales. E um dia ele encontrou uma companheira que disse: tu vai sim, eu acredito, tu vai, tu canta maravilhosamente bem, tu canta bem. E aí ele olhou aquele show, aquela competição, aquele festival de música, e olhou e disse: eu vou me inscrever, eu acho. O que tu acha? Claro que tu vai te inscrever. E aí ele ainda com uma confiança tão baixa, ele pega uma moeda e diz: cara ou coroa, se der cara eu vou, senão a gente nunca mais fala nisso. E deu certo, e ele foi. E ele não só na primeira audição encantou a todos, como ele ganhou aquela edição daquele festival. E por isso em 2006, 2007, 2012 saiu um filme que você pode assistir, que é Apenas Uma Chance, quando todos nós e os nossos filhos precisam de uma chance, que é uma palavra dos seus pais, para florescerem. Porque ele fala: eu não tenho autoconfiança, o meu problema é de confiança. Confiança.